Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado, e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé, e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: "Venha à Macedônia e ajuda-nos." Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se esta leitura tocou o seu coração hoje, não guarde essa graça apenas para você. Ao comentar ou compartilhar este conteúdo, o algoritmo entende que esta mensagem é importante e a entrega para mais pessoas que podem estar precisando de uma palavra de esperança agora. Vamos juntos levar o Evangelho a mais lares. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há um provérbio africano que diz: "Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado." Esta sabedoria milenar ressoa profundamente com as leituras que a liturgia nos apresenta hoje, convidando-nos a refletir sobre a natureza do discipulado cristão, as dificuldades que encontramos no caminho e o chamado divino que nos guia através das tempestades da vida. Na primeira leitura, somos introduzidos a Timóteo, um jovem discípulo que se tornaria um dos colaboradores mais próximos e queridos de Paulo. A descrição é breve, mas significativa. Era filho de uma judia convertida e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Percebam a beleza desta apresentação. Timóteo era um produto de dois mundos, judeu por parte de mãe, grego por parte de pai. Em uma época de profundas divisões culturais e religiosas, Timóteo representava uma ponte, uma união de tradições aparentemente incompatíveis. Sua própria existência era um testemunho da capacidade do Evangelho de transcender barreiras humanas. Mas há algo ainda mais notável aqui. Paulo, que havia defendido vigorosamente que os gentios convertidos não precisavam ser circuncidados, agora circuncida Timóteo. Por quê? Não por obrigação religiosa, mas por estratégia missionária. Paulo estava disposto a adaptar-se, a fazer concessões em questões secundárias, para que a mensagem essencial do Evangelho pudesse ser ouvida. Esta é uma lição poderosa para nós hoje. Quantas vezes nos apegamos rigidamente a tradições ou preferências pessoais, esquecendo-nos de que nossa missão principal é proclamar Cristo?
Quantas barreiras desnecessárias erguemos, impedindo que outros ouçam a boa nova? Paulo e sua equipe viajavam de cidade em cidade, transmitindo as decisões tomadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Eles não estavam inventando uma nova religião ou propagando suas próprias ideias. Estavam fielmente transmitindo o que haviam recebido, mantendo-se conectados à comunidade original de crentes em Jerusalém. E o resultado? As igrejas se fortaleciam na fé e cresciam em número dia a dia. Que belo testemunho do poder da fidelidade e da unidade. Quando permanecemos enraizados na verdade apostólica, quando mantemos a conexão com a Igreja Universal, experimentamos crescimento, não apenas numérico, mas espiritual. Mas então a narrativa toma um rumo inesperado. Paulo e sua equipe são impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mais tarde, quando tentam ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Prestem atenção neste detalhe crucial. Paulo não estava planejando fazer algo errado ou egoísta. Ele queria pregar o Evangelho. No entanto, Deus fechou essas portas. Às vezes, mesmo nossos planos mais nobres e aparentemente óbvios não são os planos de Deus para aquele momento específico. Quantas vezes nos frustramos quando nossas orações parecem não ser respondidas, quando portas que pensávamos que deveriam se abrir permanecem fechadas? Talvez, como Paulo, estejamos sendo redirecionados para algo maior, algo que ainda não podemos ver. E então vem a visão, um macedônio de pé suplicando: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Este é um momento decisivo, não apenas para Paulo, mas para a história do cristianismo. É o chamado para levar o Evangelho à Europa, um movimento que transformaria o curso da civilização ocidental. Mas percebam, o chamado veio através de um grito de socorro. Vem nos ajudar. O mundo está cheio de pessoas clamando por ajuda, buscando significado, ansiando por esperança. A questão é, estamos ouvindo? Estamos respondendo? Paulo procurou partir imediatamente para a Macedônia, pois ficou claro que Deus o chamava para evangelizá-los. Não houve hesitação, não houve comitê de planejamento prolongado. Houve obediência imediata. Esta é a marca do verdadeiro discipulado, uma prontidão para responder ao chamado de Deus, mesmo quando nos leva para territórios desconhecidos. Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho, onde Jesus nos prepara para as realidades do discipulado. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Que palavras sóbrias e desafiadoras. Jesus não está oferecendo um caminho fácil. Ele está sendo brutalmente honesto sobre o custo de segui-lo. O mundo odeia Jesus? Esta pode parecer uma afirmação estranha. Afinal, mesmo muitos não cristãos admiram Jesus como um grande professor moral. Mas Jesus não está falando sobre uma rejeição superficial. Ele está falando sobre uma oposição fundamental aos valores do reino de Deus. Quando Jesus fala do mundo neste contexto, ele está se referindo ao sistema de valores, crenças e práticas que se opõem a Deus. É um mundo que valoriza o poder sobre o serviço, o ter sobre o ser, o egoísmo sobre o amor sacrificial. E este mundo inevitavelmente se chocará com aqueles que vivem pelos valores do reino. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, Jesus continua. Mas porque não sois do mundo, e eu vos escolhi do meio do mundo, o mundo vos odeia. Aqui está o paradoxo do discipulado cristão. Somos chamados a estar no mundo, mas não ser do mundo. Vivemos nas mesmas cidades, trabalhamos nos mesmos escritórios, compramos nas mesmas lojas, mas operamos a partir de um conjunto diferente de valores. Esta tensão não é fácil de navegar. Ser sal e luz no mundo significa estar presente, envolvido, relevante. Mas também significa ser distintivo, diferente, às vezes desconfortavelmente contracultural. Jesus nos lembra: recordai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se Jesus, o mestre perfeito, enfrentou oposição e rejeição, como podemos esperar algo diferente? Não somos maiores que ele. Se o perseguiram, perseguirão também a nós.
Mas esta não é uma mensagem de desespero, é uma mensagem de realismo esperançoso. Jesus está nos preparando, nos equipando mentalmente e espiritualmente para os desafios que virão. E Ele está nos assegurando que, quando enfrentamos oposição por causa dele, não estamos sozinhos. Estamos em boa companhia, a companhia do próprio Cristo. Tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Aqui está uma verdade profunda. A oposição que enfrentamos não é realmente sobre nós, é sobre Cristo, é sobre o Deus que Ele revela, e frequentemente vem de um lugar de ignorância, não de malícia informada. Esta compreensão deve moldar nossa resposta à perseguição. Não devemos responder com raiva ou amargura, mas com compaixão e oração. Assim como Jesus orou na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, somos chamados a amar e orar por aqueles que se opõem a nós. Meus queridos irmãos e irmãs, estas leituras nos apresentam um retrato realista do discipulado cristão. Não é um caminho de facilidade e conforto constante. É uma jornada que requer flexibilidade, como Paulo demonstrou com Timóteo. É uma jornada que exige obediência, mesmo quando os caminhos se fecham e novos se abrem inesperadamente. É uma jornada que envolve oposição, como Jesus claramente nos adverte, mas é também uma jornada de propósito profundo e significado eterno. Quando Paulo ouviu o chamado macedônio, ele estava sendo convidado a participar da missão de Deus de redimir o mundo. Quando enfrentamos oposição por causa de Cristo, estamos participando de seus sofrimentos e, portanto, compartilharemos também de sua glória. Então, como vivemos esta realidade em nosso contexto hoje? Deixem-me oferecer algumas reflexões práticas. Primeiro, cultivemos a flexibilidade de Paulo. Estejamos dispostos a adaptar nossos métodos, embora nunca nossa mensagem. Nem toda tradição é sagrada, nem toda preferência é princípio. Perguntemo-nos constantemente: isto facilita ou dificulta que outros encontrem Cristo? Segundo, desenvolvamos a sensibilidade de Paulo à orientação do Espírito. Ele estava atento às portas fechadas e abertas, à visão que recebeu. Nós também precisamos cultivar esta sensibilidade espiritual através da oração, da meditação na palavra, do discernimento comunitário. Terceiro, abracemos a prontidão de Paulo para obedecer. Quando Deus chama, quando vemos uma necessidade, quando o Espírito nos move, não hesitemos. A obediência retardada é desobediência. Quarto, preparemo-nos para a oposição que Jesus prediz. Não sejamos ingênuos pensando que se formos bons o suficiente ou amáveis o suficiente, todos nos amarão. Às vezes, a própria bondade e amor que demonstramos serão uma reprovação para aqueles que escolheram outro caminho. Quinto, respondamos à oposição com graça e amor. Não retribuamos ódio com ódio. Não respondamos à perseguição com vingança. Em vez disso, oremos por nossos adversários, abençoemos aqueles que nos amaldiçoam, façamos o bem àqueles que nos odeiam. Esta é a maneira de Jesus. Sexto, mantenhamo-nos conectados à comunidade de fé. Paulo não viajava sozinho. Ele tinha Timóteo, Silas, Lucas e outros. Nós também precisamos desta comunidade, para encorajamento nos tempos difíceis, para correção quando nos desviamos, para celebração quando Deus age. E, finalmente, mantenhamos nossos olhos no prêmio. A oposição que enfrentamos é temporária. As dificuldades do caminho são passageiras, mas o reino que estamos ajudando a construir é eterno. O Deus a quem servimos é fiel. E a glória que nos aguarda supera em muito qualquer sofrimento que possamos experimentar aqui. Irmãos e irmãs, somos chamados hoje a sermos como Timóteo, pontes entre mundos, testemunhas fiéis em meio à adversidade. Somos chamados a sermos como Paulo, sensíveis à orientação do Espírito, prontos para obedecer, flexíveis em métodos, mas firmes em mensagem. E somos chamados a sermos como Jesus, dispostos a enfrentar a oposição do mundo, confiantes no amor do Pai,
comprometidos com a missão de redenção. Que cada um de nós, ao sair deste lugar hoje, leve consigo esta dupla consciência: a consciência da dificuldade do caminho e a consciência da fidelidade de Deus. Que estejamos atentos aos chamados macedônios em nossas próprias vidas, os gritos por ajuda que nos cercam. E que respondamos com a mesma prontidão e coragem que Paulo demonstrou. Que o Espírito Santo que guiou Paulo, que fortaleceu Timóteo e que sustentou Jesus nos momentos de rejeição, nos capacite hoje e sempre. Que Ele nos dê sabedoria para discernir, coragem para obedecer, graça para amar mesmo em face da oposição e esperança que transcende todas as circunstâncias. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus, hoje, amanhã e sempre. Amém. Deixe aqui nos comentários o seu amém ou o seu pedido de oração. Nossa comunidade é um espaço de intercessão e, ao interagir com o vídeo, você ajuda o canal a crescer para que possamos continuar nossa jornada diária pela palavra. Que Deus abençoe sua generosidade em nos ajudar a espalhar a luz de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.